bom dia! Waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man. Bom dia! Ai, Nina! Só segunda. Eu acredito, eu vou deixar ele, tá, pessoal? Agora a gravação tá ficando no IGTV. Eu vou deixar talvez ele no canal do IGTV, não no feed, tá, pessoal? Fiquem de olho. Bom dia! Sejam bem-vindos! Bom dia, bom dia! Hoje começa mais um super projeto. Vamos chegando, que eu vou contar pra vocês sobre esse projeto e como eu quero e como eu posso ajudar vocês nesse momento, galera. Sejam bem-vindos. Bom dia, Aleca. Bom dia. Chegando, pessoal. Nayara, Thiago, Amanda, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bora lá, galera. Voltar aí às nossas manhãs. Tivemos aí uma jornada pela manhã, né? Com a Jornada dos Gigantes. E depois a gente estava tendo alguns encontros nas segundas à tarde. Porém, eu resolvi estar mais presente com vocês. E estar com vocês no meu melhor horário, da minha melhor forma de entregar tudo pra vocês. Porque, gente, cada um funciona de um horário diferente, né? E pra mim, o meu horário, apesar de que às vezes a gente fala assim, o tico e o teco não tá funcionando muito bem, tem dia, tá? Porém, o meu tico funciona muito mais de manhã do que à tarde, assim por diante. Então, sejam bem-vindos. Essa série de lives, ela não tem data pra fim, tá, galera? Vai ser todas de segunda a sexta, às 7h07 da manhã. E a minha intenção aqui pra vocês é trazerem conteúdos que mostrem estratégias de como você pode se destacar e ganhar notoriedade no seu mercado. Mesmo você começando hoje, mesmo o seu mercado sendo altamente competitivo, mesmo você vivendo em uma guerra de preços, enfim, eu vou trazendo conteúdos que vai fazer você pensar grande, você sair da caixa que você está e fazer com que você consiga crescer e prosperar aí no negócio que você escolheu, da forma que você escolheu, tá ok? Pessoal, eu quero saber o seguinte, quem aqui, que é um dos maus, né, que a gente mais passa, quem aqui já se percebeu naquele modo automático? Sabe aquele modo que a gente começa a fazer tudo de uma forma automática e a gente executa e de repente a gente esquece que pode existir caminhos que são mais fáceis da gente atingir os nossos objetivos? Isso, gente, na verdade, é meio que até nesse excesso de informação que a gente vive, né? Até uma forma da gente, como se diz, da gente conseguir neutralizar tanta informação, né? Então aí acaba que a gente começa a entrar no modo automático, a gente faz, e a gente não para pra pensar se existem modos melhores, mais fáceis, mais efetivos, mais eficientes de fazer o que a gente tá fazendo. E aí às vezes a gente pega, não sei se isso já aconteceu com vocês, de repente vocês olham algo e falam assim, não acredito que era tão simples assim. Não acredito que eu estava tendo essa dificuldade toda para conseguir achar uma mensagem no meu WhatsApp, se era só eu ir lá
naquela caixinha de buscar e digitar uma pergunta, e digitar a frase para você encontrar a mensagem. Enfim, requisinhos, coisas que a gente descobre que muito mais do que a gente viver no modo automático, a gente tem que começar a aprender a viver no modo mais inteligente, que demanda menos esforço da nossa parte e que gera mais resultado. Isso é tão engraçado, né, que é uma frase que eu ouço muito dos meus alunos depois que eles passam pelo treinamento e eles começam a aplicar. Eles falam, hoje eu trabalho menos e ganho mais. Mas não quer dizer que eu trabalho menos, quer dizer que eu trabalho de forma mais inteligente, os resultados chegam maiores. Então, esse é meu objetivo aqui com vocês, te explicar e te ensinar como você vai ser mais estratégico, como você vai conseguir realmente obter mais resultados de forma mais inteligente e quem sabe aí trabalhando até menos, como algumas das minhas alunas já falam sobre isso, tá? O que eu vejo, tá, gente? Eu quero abrir o olhar aqui para vocês. Eu vejo muitos profissionais, empresas tendo produtos melhores, sendo melhores prestadores de serviços, tendo mais capacidade de realmente transformação com o cliente. Porém, acontece o que, galera? Eles não conseguem destaque, não conseguem notoriedade, não conseguem reconhecimento e respeito do mercado. E aí aquela pergunta vem na nossa mente, né? Como assim? Porque se a pessoa ela tem capacidade, se ela estudou, se ela é legal, por que ela não consegue esse reconhecimento no mercado? Por que ela não consegue se destacar perante os outros concorrentes, né? E aí, a grande questão é a seguinte, que eu vou começar a mostrar aqui para vocês alguns slides. Muito mais, galerinha, muito mais do que parecer, você tem que ser melhor. Muito mais do que ser, você tem que parecer melhor. E aí é isso que acontece, tá? Porque parecer melhor tem muito mais a ver com a percepção dos outros perante o que você faz do que realmente você. E aí é onde a gente comete o maior erro, né? A gente muitas das vezes se fecha, busca se capacitar, busca estar cada vez melhor, busca ter mais ferramentas, ter mais resultados, talvez, no sentido, não ter mais resultados, mas a gente busca ter mais, a gente busca ter mais ferramentas para nos tornar melhores, né? E a gente acaba seguindo aquele padrão que a gente foi educado desde novo, que é quanto mais você estuda, mais resultado você vai ter. Meu filho, estude muito, porque quanto mais você estudar, quanto mais diplomas você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Porém, essa é uma falsa verdade, né? Porque não quer dizer que quanto melhor você for, mais você vai ganhar. Porque se você for melhor que os outros e não parecer melhor que os outros, não vai adiantar de nada. O que isso quer dizer? Se você não souber se promover, você não vai conseguir trazer resultados para você. Então não adianta ser melhor, você tem que parecer melhor. E aí a gente vê o quê? Se você vende o mesmo produto que seus concorrentes, que isso não é uma coisa difícil, viu, galera? No mundo onde a gente tem... É difícil a gente falar que a gente vai ter um produto totalmente inovador, ok? Mesmo que ele seja inovador hoje, daqui a pouco ele vai ficar mais saturado. Mais pessoas no mercado vão ter para vender. Então é difícil a gente falar que nós temos um produto totalmente diferente dos nossos concorrentes. Mas se você vende os mesmos produtos dos seus concorrentes, se você diz as mesmas coisas dos seus concorrentes, que os seus concorrentes, se você parece com os seus concorrentes, isso quer dizer que você é só mais um no mercado. Dói, né? Dói, mas é a maior realidade. E quando a gente é só mais um no mercado, gente, no mercado onde a gente tem um excesso de informação, um excesso de empresas, um excesso de produtos, simplesmente você vai ser só mais um no mercado se você vender, se você falar e se você parecer com os seus concorrentes.
Porque aí, gente, é aquela coisa, você não está sabendo se promover. E aí, quando a gente cai nesse quadro, a gente cai num quadro de 2 problemas. E que hoje a gente vai trabalhar bem focado em um desses problemas. O primeiro problema que nós temos é que nós, inconscientemente, acreditamos que ao copiar quem está tendo destaque, vai fazer com que a gente se destaque também. Vou dar um exemplo aqui claro. De repente, você tem um negócio e você começa a ver o seu concorrente fazendo uma ação que está dando certo. Ele começa a oferecer frete grátis, ok? E aí você vê que tá dando certo, que tá tendo repercussão. Aí nesse momento, qual que é o seu primeiro ímpeto? Cara, eu tenho que superar meu concorrente. Como que eu vou superar meu concorrente? Eu vou fazer o que ele tá fazendo de uma forma melhor, ok? Só que quando você faz isso, você simplesmente você entra no mundo da cópia. E aí quando você entra no mundo da cópia, você não consegue se destacar e muito menos superar o seu concorrente, tá? E aí a segunda coisa, antes da gente ter que continuar nesse assunto, bom dia Marise, bom dia! A gente continuar nesse assunto, o outro problema o primeiro é que a gente acaba entrando na cópia dos nossos concorrentes, acreditando que se eu copiar o que o outro está fazendo, que está fazendo ele destacar, eu vou destacar também. Eu vou explicar por que isso não acontece. E o segundo erro que a gente tem é que nós não sabemos nos promover de maneira que a gente consiga reconhecimento e respeito no mercado. E aí a gente acaba caindo naquele jogo que eu acabei de contar para vocês. Eu vendo, eu falo e eu pareço com todos os meus concorrentes. E aí, dessa forma, você não consegue se destacar. E aí, gente, caindo naquela primeira vertente, quanto mais você entra no jogo da cópia, mais você entra no mundo da escassez. Por quê? Quando a gente copia, quando a gente tenta fazer melhor algo que o outro está fazendo, que nada mais é do que uma cópia, você começa a criar um mundo de escassez, não um mundo de abundância. Por quê? É mais pessoas oferecendo a mesma coisa e não várias empresas oferecendo coisas diferentes para o tipo de cliente. E aí, na hora que você começa a simplesmente reproduzir o que destaca no outro, você acaba ficando o quê? Igual a ele. E aí, quando você fica igual a ele, você se torna mais um no mercado. E tem uma outra versão aqui. Se seu concorrente ele foi muito bom no que ele fez, que o destacou, isso já está fixado na mente das pessoas. Eles já entenderam que quem começou esse movimento, que quem está na frente disso é realmente o outro do mercado, não você. Sabe aquela coisa, gente, que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes eu passo no supermercado e aí tem uma marca que é não é Bombril, não. Gente, fala aí marcas de nomes parecidos que tem. Mas eu tô tentando... Tem um negócio de desinfetante que é muito parecido um nome com o outro. Eu quase sempre compro errado se eu não presto atenção. Enfim, sabe aquelas coisas que você olha e fala, cara, que falta de criatividade? É lógico que isso é cópia daquela pessoa, porque realmente aquela pessoa chegou na frente, conquistou o mercado e tem alguém querendo pegar carona com aquilo, porém a gente não consegue guardar duas referências, a nossa mente não consegue guardar duas pessoas para uma referência, para um... Isso mesmo, Pinho Sol e Pinho Bril, isso mesmo, Elise. Eu tava tentando lembrar aqui qual que era o nome. Cara, na hora que eu olho aquilo, eu sempre tomo cuidado para não comprar errado. Mas, cara, que falta de criatividade. E aonde você tá acreditando que você vai conseguir crescer no mercado simplesmente copiando os outros, né? Mas olha, isso não é muito longe da nossa realidade não, tá? Eu quero muito que você olhe pra você e veja se você não tenta de alguma forma buscar e se parecer com o seu concorrente, tá? E aí, gente,
E aí, qual que é o resultado disso quando a gente entra no mundo da escassez, gente? A gente acaba tendo que ter muito mais esforço para poder gerar uma venda do que quando você entra no mercado de abundância, quando você sai do mercado de cópia. Quando você entra no mercado de abundância, você tem que ter muito menos esforço para gerar uma venda. E é o que a gente veio falando lá no início. Que é o que a gente veio falando lá do início, tá? Qual que é o início? Você tá falando dos gigantes, mamãe? A questão do... Eu não entendi a sua colocação, mas é a modelagem que Tony Robbins prega. Mas vamos lá. Ah, verdade, né? Eu não tinha nem pensado numa outra coisa aqui. Do meu, né, Despertando Gigantes. Cara, você até acredita que eu não tinha pensado sobre o aspecto? Até eu tenho o livro dele aqui e não tinha pensado sobre esse aspecto. Eu trabalho muito, Despertando Gigantes foi porque a gente tá de manhã, né, gente? Então esse quadro Despertando Gigantes veio com essa intenção. Que eu quero despertar o seu gigante para você usar ser gigante diariamente. E depende, tá? Quando você pode muito bem até realmente pegar carona em alguns outros processos, desde que eles não estejam alinhados ao mesmo nicho que você tá atuando, tá ok? Mas vamos lá, eu vou continuar aqui, vocês vão entender aqui. O seguinte, gente, não tem como você concorrer com um posicionamento que já foi criado na mente do seu cliente. Não tem como você concorrer com um posicionamento na mente do seu cliente se ele já foi tomado por alguém nesse seu mercado. Ou seja, você tem que achar uma forma de encontrar uma lacuna que faça com que você seja um dos primeiros a chegar na mente do seu cliente. E aí a gente vem uma coisa aqui, gente. Para você vencer o seu concorrente, para você vencer no futuro, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que parar de querer competir. Como assim, Luana? Ao invés de você querer superar o seu concorrente, que é isso, é uma competição insana de eu querer superar o meu concorrente o tempo todo, você tem que mais tentar e não mais tentar superar. Você tem que, na verdade, você tem que se achar um novo posicionamento. Você tem que achar uma nova forma de você realmente conseguir destaque no mercado. Porque a única maneira que você tem de superar os concorrentes é não mais tentar superar os concorrentes, e sim encontrar o que ele não está dando foco e você começar a ter esse foco. Eu vou explicar mais aqui pra vocês, tá? Quanto mais, o que acontece, gente? Quanto mais você tenta superar o seu concorrente, qual que é a primeira coisa que acontece? Você começa a intensificar a sua guerra de preço e a sua margem de lucro começa a cada vez mais ficar reduzida. Por qual motivo, gente? Porque quanto mais semelhante, porque quando a gente quer superar, naturalmente a gente fala assim, olha, essa caneta é boa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caneta melhor ainda que essa. E aí, toda vez que eu tento superar ele, naturalmente, mais parecido com os meus concorrentes eu fico. Mais próximo dos meus concorrentes eu fico. E nesse momento que eu fico mais próximo, eu começo a entrar cada vez mais na guerra de preços. E cada vez mais eu começo a reduzir a minha margem de lucro. Por quê, gente? Guerra de preço nada mais é do que isso. É você se desvalorizar para poder ganhar. E como que a gente entra na guerra de preço? Quando os nossos produtos começam a ficar muito semelhantes entre eles. E quando eu falo produtos, não necessariamente produtos, tá, gente? Vamos abrir aqui. Quando as nossas marcas começam a ficar muito semelhantes entre si, consequentemente, a única forma de seleção que as pessoas têm do seu produto é através do preço. Fora isso, elas não têm outro tipo de olhar, elas não têm outro tipo de filtragem em cima do que você está realmente propondo para ela, tá? Então, a única maneira, gente, de você realmente conquistar destaque e notoriedade no seu mercado é somente... digo assim, para você conseguir isso de uma forma mais instantânea, mais rápida e mais inteligente. É somente você conseguir conquistar, você conseguir se tornar o primeiro
na mente do seu cliente, seja em qualquer coisa, seja numa promessa, seja numa causa, seja numa abordagem, seja num posicionamento de nicho, seja em uma história, seja em um termo, tá? Vou dar exemplos aqui de empresas que aconteceram isso, porque é melhor você ser o primeiro na mente do seu público do que necessariamente o primeiro no mercado. Como assim, Luana? Porque às vezes a gente vai falar aqui, eu vou trazer alguns exemplos, que não necessariamente foram eles que idealizaram ou são algo totalmente novo no mercado, mas eles conseguiram achar uma forma de se posicionar de forma diferenciada no mercado, tá ok? Um exemplo, primeiro exemplo aqui, método Renata França. Gente, método Renata França nada que é uma drenagem linfática com alguns tipos de técnicas adaptadas no molde dela, no método que ela criou. Gente, drenagem é uma coisa totalmente nova no mercado, existe há anos-luz, porém, ela conseguiu, através de um processo, de um método, criar um posicionamento único na mente das pessoas. E aí fez com que isso crescesse muito veloz, porque ela conseguiu encontrar uma brecha no mercado. Um outro exemplo que a gente vem aqui, gente, veio-se aquele tema, né? HIIT. Treinamentos HIIT, treinamentos de alta intensidade com curta duração para você ter resultado. Veio se falando muito, várias pessoas falaram. Veio o Vinícius Possebon, e trouxe o método Q48, queimas de 48 horas, treinos de 4 a 15 minutos e assim por diante. Ele trouxe algo totalmente revolucionário para o mercado, gente? Não, porém ele conseguiu ser o primeiro na mente das pessoas, o primeiro método de queima com alta intensidade, de alta intensidade, com tempo reduzido. E depois vamos para um outro exemplo, wine vinhos, gente. Vinhos é algo totalmente novo, nunca existiu no mercado? Não, ou seja, você não precisa ser o primeiro do mercado a vender algo, você não precisa da inovação, mas você precisa ser o primeiro na mente do seu cliente. Sendo assim, a gente vem aqui falando da questão do Wine Vinhos. O Wine Vinhos, o que ele fez? Ele entendeu que, se colocando como um especialista em vinhos e criando uma atmosfera que atende com totalidade o seu público que ele nichou, o público que ele escolheu, ele conseguiu um destaque e conseguiu ser o primeiro na mente das pessoas. Conseguiu ser a primeira referência em empresas, em local, em empresa especializada em vinhos. Tá fazendo sentido aqui pra vocês, pessoal? Vamos mandando aqui alguns exemplos que vocês estão lembrando. Eu tô tentando trazer aqui pra vocês irem mecanismos para abrir mente. Um outro exemplo do Érico Rocha, gente, ele vem com uma promessa muito forte. Não é uma promessa de lançamento, não é só um lançamento, é 6 em 7. Ou seja, gente, você pode criar um posicionamento na mente do seu cliente simplesmente trazendo uma promessa nova. 6 em 7. 6 dígitos em 7 dias. Então ele veio trazendo uma promessa nova, abriu uma lacuna na mente, uma brecha na mente das pessoas e se colocou lá naquele local. Vocês acreditam que, se ele, é lógico, pode se acontecer, viu, gente, da empresa que conquistou isso não fizer um trabalho legal e ela acabar reduzindo aí e perdendo esse posto, né? Um exemplo, eu ia falar, pode acontecer do 6 em 7, outra pessoa abrir isso? Pode, mas é muito raro. Quem chegou primeiro normalmente vai ficar e se continuar fazendo um trabalho realmente bacana e interessante, tá? Vou dar um exemplo totalmente fora, gente, para vocês verem que não é a inovação, tá? É a forma de você se posicionar. Por isso que a gente vai falar aqui o que é que você tem que focar mais em conhecer o seu mercado, em conhecer as necessidades das pessoas, em conhecer o que os seus concorrentes estão falando, como eles estão falando, para você entender do seu mercado o que você pode falar de forma diferente, que você vai conseguir um posicionamento de destaque. Como que você pode se colocar no mercado com um posicionamento de destaque.
Loja de roupa, pode trabalhar na mesma linha da Wine Vinhos. Ela trouxe um nicho, ela se focou em um nicho, ela não focou em bebidas, ela focou em vinhos. E aí ela conquistou o território dela e cresceu ali. Fora isso, a gente pode vir com roupas, gente, como a gente tem, que abraçam causas, tá? Isso também é um grande diferencial, um grande posicionamento, que é um exemplo da Reserva, que abraça a causa. A cada um produto vendido, eu acho que são 5 pratos de comida doados. Além do que, aí a gente vem uma construção de marca que vai intensificando. Isso aí a gente vai falando sobre esses fatores aqui durante todos esses nossos encontros, tá? Um outro lado totalmente diferente, gente. Livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que bombou, porque ele soube se posicionar de forma estratégica na mente das pessoas. Cara, eu preciso só de 7 hábitos para me ser uma pessoa realmente de sucesso. Decolou. O que tá dentro do livro, gente, se você for realmente analisar, você vai ver que não tem nada extremamente... É um livro sensacional, tá? Mas você vai olhar num contexto geral, você vai falar, tem coisas ali que nunca ninguém falou. Não é uma verdade. Ele juntou e trouxe a versão dele, claro, com a sua capacidade, que é um livro super recomendado. O que eu quero dizer com isso é que ele conseguiu achar uma brecha no mercado e se posicionar e crescer. Ele trouxe uma promessa diferente, ele trouxe uma história diferente, uma abordagem diferente, um termo diferente. Abraçar causas não pode te engessar. Olha, vamos falar em vez de causas, propósito? Quando você tem um propósito, ao contrário, ele amplia o seu leque de atuação, ele faz você ter uma possibilidade, flexibilidade de reinvenção muito grande. Então, quando você abraça, tem algum propósito, e esse propósito abraça movimentos, faz com que você, ao contrário, você aumente o seu leque e gere muito mais conexão com as pessoas, tá ok? Outro exemplo aqui, gente. Pizzaria Domino's. O que ela vem aí com um conceito totalmente diferente? Gente, ela vende pizza, mas ela conseguiu, e o grande diferencial dela, quem ela consegue, e no caso aqui, eu não sei vocês, né, mas no caso aqui de Uberaba a gente não tem, então talvez isso não seja muito forte, mas o grande conceito dela é o melhor delivery, o delivery mais rápido, e ela criou escopos que fazem com que isso seja percebido pelo cliente e gere um diferencial para quem busca rapidez e melhor entrega do delivery, tendo acompanhamentos, como se fosse um correio de processos do que está acontecendo com a pizza e assim por diante, gente. Aí, quando você encontra a questão aqui que eu quero mostrar, quando você encontra essa lacuna, quando você consegue encontrar uma forma de você ser o primeiro na mente do seu cliente, ou seja, você consegue encontrar um diferencial, uma promessa, você vai começar agora a estruturar todo o seu negócio em volta dessa promessa. Porque você não vai conseguir estar na mente do seu cliente com mais de uma, e sim por várias, tá? E sim por várias, tá bom? Tenho uma loja de roupa feminina e sou consultora de imagem e estilo. Maria, isso é um diferencial? Mas como que você vai colocar esse diferencial na prática, percebido para o cliente? Como que ele vai perceber de uma forma que seja realmente diferente que dos outros do mercado? Porque quando a gente pensa em um diferencial, você ser o primeiro na mente do seu cliente, você tem que fazer com que a pessoa seja único e que a pessoa perceba esse único que tenha valor para ela, tá? Senão, simplesmente não vai fazer sentido. Senão, simplesmente você não vai decolar por conta disso, tá? Se qualquer pessoa, gente, criar algo novo na mente do seu cliente, essa pessoa acabou de conquistar um lugar privilegiado naquele mercado. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Se você quiser ter um local privilegiado na mente de todas as pessoas, você nunca vai conseguir isso. Você vai ter que entender realmente qual que é seu público e como que você consegue essa diferenciação. Para quem que você vai focar, tá?
O que você precisa fazer, gente, é simplesmente analisar o seu mercado friamente e refletir sobre o seguinte: o que eu posso criar de novo na mente do meu cliente? E é isso que eu quero que vocês pensem aqui agora. O que eu posso criar de novo na mente do meu cliente? Como assim? Só que a gente tem que lembrar uma coisa, tá, pessoal? O novo não pode ser tão novo assim, porque a gente tem que ter uma familiaridade. Porque se o que você estiver criando não tiver nenhuma conexão com o que realmente as pessoas já conhecem, a gente tem um movimento de repelir aquilo, porque é muito novo e eu, de excesso de informação, não quero saber. Então a gente tem que ser um novo parecido, sabe? Um velho com pitada de novo. Você trazer uma nova versão, uma nova promessa, uma nova visão daquilo que já existe. E aí você vai conseguir um destaque no seu mercado. Bom dia! Mandem perguntas, pessoal. Mandem perguntas. E aqui, gente, para quem tá na sala, vocês estão vendo aqui até na tarde aqui de cima sobre o treinamento gigantes, tá? Eu queria falar um pouquinho deles para você. O que é o treinamento gigantes? A gente já tá aí, gente, na 12ª turma do treinamento gigantes e vai ser a primeira turma online e ao vivo que eu vou estar fazendo. Vai ser no dia 5, 6 e 7 de junho, da 1 às 19 horas, tá? Esse treinamento, ele é focado para você que é empreendedor de um pequeno, médio negócio, ou para você que é um profissional liberal, autônomo, que quer aprender a como se promover de forma que você consiga destaque e notoriedade no seu mercado. Que você realmente consiga encontrar um posicionamento único que faça com que você realmente cresça e apareça no seu mercado. Porque não adianta você ser o melhor, você tem que parecer o melhor. Exemplo de diferenciação em área médica. Eu tava falando esses dias com uma dermatologista sobre isso. Gente, eu tenho ovário policístico, então eu tenho a síndrome, né? Um dos efeitos colaterais disso é espinha. Então, eu cheguei a um ponto que eu tava querendo achar soluções, né, gente? Porque a gente vai querendo parar de sofrer com aquilo. E aí, eu comecei a procurar mais referências. Nessa de procura por mais referências, eu acabei encontrando um médico especialista. Não é especialista, tá? Eu vou falar especialista sim, porque ele se dedica e ele publica e ele mostra muito sobre o conteúdo de acne. Então, ele ali está construindo a referência dele. Ele não é da minha cidade, eu ainda não cheguei a consultar com ele. Até porque depois daí é um outro processo, né, que eu vou colocar aqui. Aí eu encontrei uma dermatologista que trabalha na linha dele, que acompanha ele e assim por diante. E aí o que eu quero falar? Como que eu diferencio na área médica, gente? Simplesmente você pode encontrar um termo. Eu quero que vocês pensem o seguinte: o que o seu público hoje, mamãe, busca, deseja quando te procura? Qual que é a busca dele? Qual que é o interesse dele? O que ele está buscando quando ele te procura? Quando você tem percepção disso, dessa busca que ele está te procurando, você vai fazer o quê? Você vai ter aí, com certeza, alguns desejos, né? Não sei que área é sua, mas vamos falar na área de dermatologista. Envelhecer com mais saúde, me transformar, quer fazer harmonização facial, tratar melasma, enfim, qual que é a área que as pessoas veem, qual que é o desejo que as pessoas vêm buscando. Desses desejos que as pessoas vêm buscando, a ideia é que você consiga selecionar um desses desejos e consiga entregar essa promessa com grande resultado, com grande diferenciação, para que você seja reconhecida no mercado. Porque se você falar de tudo um pouco,
e você também não trouxer algumas coisas de posicionamento de essência, que é diferenciação de essência, você vai acabar sendo mais uma no mercado. E existe, gente, várias estratégias de posicionamento. Aqui hoje eu quis trazer para vocês uma ideia de como que vocês podem, que para vocês pararem, né, com essa ideia de, ao buscar superar, você acaba copiando, e copiando você acaba virando um eco e não se destaca. Então eu quero que você abra essa mente para entender que quanto mais você tentar superar, mais igual ao seu concorrente você vai estar. Então, tira o olho de superação. Analisa friamente o seu mercado e pensa, o que eu posso criar de novo na mente do público? Como que eu posso ser referência em algo? Quanto mais você buscar ser mais específico em algo, mais você vai conseguir a atenção das pessoas. Então você tem que mudar o mecanismo de atender todo mundo, ou buscar a solução para todo mundo, ou ajudar todo mundo, e entender para quem que você consegue entregar mais diferenciação, tá? Produção de um e-book ensinando a manter seu jardim seria um diferencial? Leca, produção de um e-book depende de como que como que é esse conteúdo, né? Se você vai falar coisas diferentes, a ideia às vezes é você tentar trazer uma nova versão sobre o que todo mundo tá falando. É você olhar o que o mercado inteiro tá falando e também talvez trazer uma nova versão de como que pode ser cuidar do jardim. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui super tranquilo. Pra mim, Luana Fernandes, eu tenho uma dificuldade gigantesca com plantas naturais. Porque eu sou uma pessoa que eu, em prática, acho que é um pouco desgastante não, é um pouco demorado, eu não vou conseguir cuidar das minhas plantas, então eu naturalmente prefiro ter plantas artificiais. Na minha casa tem 2 naturais, uma que eu sei o benefício da planta, eu quis, e aí eu procurei a planta que precisava tomar menos água e assim por diante. Você pode começar a ensinar ou focar em como ter um jardim, um jardim bonito com mais praticidade, sem grandes cuidados, assim por diante. É o que, gente? É uma necessidade, uma dor de um público específico, tá? Manter o seu jardim, para que público que você vai falar para um jardineiro ou você vai falar para um dono de casa? Você vai falar para quem mora num apartamento que quer criar um jardim, que quer criar uma horta, por exemplo, dentro do apartamento? Ou você vai falar para quem tem uma casa e quer ter um jardim gigantesco em casa? Enfim, para ser um diferencial, você tem que encontrar, primeira coisa, gente, porque diferencial, presta bastante atenção no que eu vou falar, é muito mais a percepção dos outros sobre você. Não adianta eu criar um diferencial se ele não é percebido pelo meu cliente. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o meu diferencial para vocês seja dar de presente uma agenda impressa. E você é uma pessoa totalmente tecnológica. Qual é o valor percebido sobre isso para você? Zero, porque não faz sentido para você. Então, não tem como você descobrir diferenciais se você não olhar realmente para quem você quer atender. Quanto mais você conhecer o seu público, mais você vai entender o que pode ser diferencial e o que ele enxerga de valor. Porque diferenciação nada mais é o que é valor para mim. E aí essa pessoa me entrega isso com total êxito e total maestria mesmo, excelência. Adorei essa visão sua, ser referência em algo, repaginar o que já existe, deixando sua marca. Gente, na verdade, é muito louco isso, porque às vezes a gente acredita que ter diferenciais é começar a olhar tudo pra fora, né? Eu vou começar a olhar tudo pra fora o tempo todo. Na verdade, não. É você olhar, muitas das vezes, o que você faz. Tem muitas coisas no que você faz que pode ser o seu grande trunfo. Porém, você tem que saber e aprender a olhar isso com
com o olhar de encontrar os seus diferenciais dentro do mercado, entendeu? E também, principalmente, quando eu falo que eu posso criar de novo na mente do cliente, é realmente uma busca, gente, do que os seus concorrentes não estão falando. Não é necessariamente, como eu rebati aqui, uma coisa nova, e sim algo que os outros não estão apontando, que os outros não estão colocando na frente dos seus produtos. Pode ser que o mercado inteiro preocupa sobre sustentabilidade, mas não tem ninguém colocando isso na frente da marca e falando sobre isso. E aí isso acaba sendo um diferencial, se você sabe pegar isso, colocar na sua comunicação de uma forma estratégica. Ok? Entenderam? Então, se você, tá? E aí existe uma ferramenta que é uma ferramenta que eu apresento dentro do treinamento Gigantes, que é uma ferramenta mega poderosa para você realmente entender e conhecer aí a fundo as suas capacidades, para você criar o seu posicionamento. É uma ferramenta que vem um questionário com várias colocações para fazer você pensar e olhar para esse mercado, olhar para você, olhar para os seus concorrentes, olhar para suas idealizações e saber disso tudo o que vai te preencher e o que vai fazer você ser mais estratégico dentro do mercado, tá ok? É uma soma de fatores, tá? E a nossa ideia aqui nessas nossas lives de toda manhã é realmente eu te ajudar a despertar esse gigante, a ousar pensar que dentro de você existe a sua maior força e o seu maior diferencial, gente. Dentro de você existe tudo isso. Agora basta a gente começar a pensar de forma certa e analisar e enxergar isso dentro das nossas capacidades, tá ok? Quero convidar vocês. Tava falando ali na última. Primeiro, amanhã te espero aqui às 7h07. Nossos encontros é toda semana mesmo, gente. De segunda a sexta, às 7h07 da manhã. E também quero convidar vocês para fazer parte do meu grupo do Telegram. O grupo do Telegram, gente, eu compartilho com vocês, lá tem conteúdo já, eu compartilho com vocês alguns insights, compartilho com vocês alguns conteúdos, compartilho com vocês essas lives, o que eu ando fazendo para você estar acompanhando e tá ainda mais ousando ser diferente, ousando ser gigante no seu mercado, ousando pensar fora da caixa, ousando ser realmente um líder do seu mercado. Gente, mesmo você sendo um pequeno negócio, porque eu falo pra você que é um pequeno negócio, você consegue sim encontrar brechas, aumentar a sua lucratividade e ganhar muito mais dinheiro a partir do momento que você aprende como construir a sua autoridade. E se você quer aprender como construir essa autoridade e quer saber como que eu posso te ajudar de forma mais efetiva e de uma forma através de uma metodologia passo a passo, eu quero te convidar a mandar uma mensagem inbox aqui no meu Instagram, querendo saber mais informações sobre o meu treinamento Gigantes, que eu vou te explicar como eu posso te ajudar a realmente se destacar e parar de se passar despercebido no mercado ou tendo que suar muito para conseguir resultado. Você tá cansado de ter que produz conteúdo, faz coisas e os resultados não vêm? Você não consegue se diferenciar, você parece que mesmo tentando acaba sendo muito parecido com todos os seus concorrentes? Então o treinamento é para você, tá ok? Se você quer construir uma marca única, poderosa e lucrativa, o treinamento Gigantes vai te ajudar passo a passo nessa construção, tá ok? Espero vocês amanhã. Quero pedir para vocês tirarem um print aqui da nossa live e convidar outras pessoas para estar despertando esse gigante aí do seu negócio, tá ok? Muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.